Boa noite. O Sport Lisboa-Benfica tem eleições para os órgãos sociais marcadas para o próximo sábado, dia 9 de outubro. Há duas listas candidatas à presidência do clube. A lista B é liderada por Francisco Mourão Benítez. Tem 57 anos, é empresário, tendo um percurso profissional com passagens pelo marketing, retalho e indústria. Foi jogador de rugby no Sport Lisboa-Benfica e conquistou títulos pelo clube nas camadas jovens dessa modalidade. Francisco Benítez, muito boa noite. Boa noite, Luís. Gostava de começar a nossa entrevista com uma frase que está na página 10 do seu programa eleitoral. No ponto A2, refere a propósito da Benfica SAD, e passo a citar: esta nomeação para cargos de administração da SAD deve sempre representar uma mais-valia em termos desportivos, sendo escolhidos membros com experiência comprovada na área do futebol. Ora, verificando a lista de nomes divulgados pela sua candidatura, é certo que para os órgãos sociais, claro. Quais são as pessoas que têm este tipo de perfil? Boa noite, mais uma vez. São pessoas que já estão comprometidas com a nossa candidatura e são verdadeiros profissionais de futebol. Ou seja, nós para a SAD queremos mudar a composição da própria SAD. Até hoje temos tido basicamente gestores ligados à área financeira e basicamente temos um administrador que percebe de futebol. Nós queremos alterar esse paradigma. E o que queremos ter é mais gente a perceber de futebol com provas dadas. Ou seja, para nós há um perfil, o perfil está definido. Tem que ser credível, competente, com provas dadas no futebol e ser benfiquistas. Este é o perfil que nós queremos para a SAD. E provas dadas no futebol não é percebermos futebol, porque isso todos nós percebemos um bocadinho de futebol. É provas dadas, é alguém que, por exemplo, já trouxe clubes da segunda divisão até às competições europeias. É alguém que terminou a sua carreira de futebolista e que fez o seu curso superior em economia e hoje em dia tem uma boa função em termos de própria economia. Portanto, estamos a falar de gente que conhece o futebol, conhece bem os domínios do futebol, mas além disso pode dar uma mais-valia ao nível da gestão e da economia. Depois da definição desse perfil, é óbvio que os sócios vão querer saber quem vai informar os sócios até à data das eleições dessa composição? Não, vou informar os sócios no dia 10, depois ganhamos as eleições, iremos comunicar desde logo o nome dessas pessoas que estão identificadas, que nos ajudaram inclusivamente a preparar este programa eleitoral e que estão com o nosso projeto desde o princípio. Uma das ideias, a propósito até do perfil do trabalho que tem sido feito pela SAD, está relacionada com os processos que têm afetado o Benfica. Disse temer, o Francisco Benítez disse temer mais processos como aqueles que estão em curso. Mantém esta ideia? Eu mantenho porque, assim, eu acho que já houve tantos processos ligados ao Benfica e enquanto não se avançar definitivamente para uma auditoria forense, para se perceber exatamente a extensão destes problemas que existem no Benfica, nós teremos sempre essa dúvida. Ou seja, nunca vamos ter a certeza se esta questão parou por aqui ou se vai mais longe. Portanto, aí a única forma que nós temos é fazer uma auditoria profunda, forense, ao nível do grupo Benfica, a todas as sociedades Benfica, perceber em termos de atos de gestão o que é que foi feito, o que é que foi feito mal, e que é para depois podermos resolver de uma vez por todas e acabar com estas dúvidas e com estes sentimentos que nós temos, que a qualquer altura pode aparecer outro caso que vai ensombrar e denegrir a imagem do Sport Lisboa Benfica. Essa auditoria o seu início remeteria a que data ou a que momento? Nós temos uma série de medidas no nosso programa, na última página, que são as medidas que vamos implementar nos primeiros 100 dias de mandato. E essa é claramente uma das primeiras. O objetivo, já o disse, é tornar claro aquilo que ter-se-á passado no passado. Exatamente. Perceber exatamente quais foram os atos de gestão e perceber o que é que acontece em termos de relação entre empresas e relação que há com fornecedores, deixar tudo claro e transparente. E não é só fazer isso. Isso tem que ser feito por uma empresa credível, que de preferência não tenha grandes ligações ao Benfica, para poder ter esse grau de independência. E depois vamos mais longe. Depois queremos convocar uma Assembleia Geral Extraordinária e apresentar esses resultados aos sócios. O Benfica é dos sócios e tem que continuar a ser. E os sócios têm que ser informados do que é que se está a passar no Benfica e o que é que se passou no Benfica. Os sócios do Benfica não podem ser informados pelos jornais, pelas televisões, do que é que se estava a passar no Benfica. Isso tem que terminar de uma vez por todas. Em relação até uma ideia que acaba de dizer, que o Benfica é dos sócios, gostava de ter a sua opinião sobre o capital da SAD. A maioria, na sua opinião, deve continuar no clube? Isso é um ponto de honra para mim. O Benfica, se algum dia perdesse
essa maioria deixaria de ser Benfica. Os sócios do Benfica têm que comandar o Benfica. E, portanto, para mim, qualquer hipótese, a mais pequena hipótese do Benfica perder a maioria do capital da SAD e o controle da gestão, era um ponto de honra para mim e automaticamente me demitiria. Significa isso que estará ou não aberto a conversar com algum investidor externo? E tem-se falado muito da questão, nos últimos meses, da questão do John Textor. Um presidente como o Benfica deve estar sempre aberto a falar com toda a gente, desde os sócios, desde logo, e os investidores, obviamente. Agora, temos que perceber exatamente o que é que os investidores querem, se querem investir no Benfica porque há um amor ao Benfica e querem ajudar o Benfica, ou se, por outro lado, querem especular com o Benfica. E, portanto, isso nós temos que conseguir perceber e depois tomar as nossas decisões em conformidade. Admite ter alguma conversa depois das eleições, caso seja eleito, com a pessoa em questão? Eu admitia até já ter tido essa conversa, porque se eu tivesse tido essa conversa, hoje estaria aqui a dizer qual seria o objetivo dessa pessoa relativamente ao Benfica. Como ainda não tive essa conversa, eu não sei qual é o objetivo dele. E não percebo esse negócio todo. Acho que, eventualmente, se tivesse tido essa hipótese, já o teria feito e já teria comunicado aos benfiquistas, aos sócios do Benfica, quais são realmente os verdadeiros interesses da pessoa em causa. Ainda a propósito de posições acionistas, na sua opinião, o Benfica deve exercer o direito de preferência sobre as ações de Luís Filipe Vieira? Não, acho que não. O Benfica tem o controle da SAD, tem o controle da gestão, é perfeitamente suficiente para o Benfica continuar, a comandar a SAD. E o dinheiro que o Benfica tem muito onde o utilizar com mais proveito do que estar a comprar mais ações da SAD. Uma das questões muito referida pela sua candidatura é a necessidade de revisão dos estatutos. Na sua opinião, na sua perspectiva, ela deve avançar quando? Dentro desses 100 dias. É o segundo pilar que nós temos, que é exatamente essa democracia, que vai avançar em paralelo com a auditoria forense e que queremos rapidamente iniciar esse processo, uma consulta alargada aos sócios, porque a revisão dos estatutos é um processo longo. Portanto, há várias coisas, vários processos que se tem que ir ultrapassando, várias etapas que se tem que ir queimando, e uma delas começa logo por haver uma conversa com os sócios, uma discussão com os sócios sobre qual é o sentido que queremos dar aos estatutos e os pontos que queremos alterar nos estatutos. E isso, quanto mais depressa se começar, mais depressa se termina e é urgente fazer esta alteração dos estatutos. No seu programa eleitoral também está muito clara a necessidade de fazer uma limitação de mandatos. Quantos? Qual é a sua perspectiva e porquê? A minha perspectiva são 2 mandatos de 4 anos. É mais do que suficiente. Até o Presidente da República são 8 anos e, portanto, em 8 anos nós conseguiríamos, aqui no caso os mandatos são de 4 anos, portanto, 2 mandatos de 4 anos, 8 anos, eu acredito que se consegue implementar um plano estratégico que consiga levar as nossas ideias e executar as nossas ideias, porque estes 8 anos poderão ser divididos num primeiro tempo de preparação, num segundo tempo de execução e depois, a seguir, nos últimos 2 anos, começar a preparar o caminho para quem vem para outro mandato. Como toda a gente sabe, o core business do Benfica é o futebol, apesar de ter depois uma extensão considerável noutras modalidades. Também no seu programa refere a necessidade de redefinir a estrutura para o futebol. Qual é a proposta que vai apresentar aos sócios, ou que apresenta aos sócios? Ora, a proposta começa exatamente por aquilo que já falámos, por uma redefinição ao nível dos administradores da SAD. É muito importante nós termos na SAD gente que percebe futebol. A partir daí, vamos ter também um diretor desportivo, alguém que vai super entender tudo o que tem a ver com o futebol e com uma relação direta com o Conselho de Administração. Depois teremos o team manager, teremos o diretor de scouting, que hoje em dia tem perdido a sua influência, mas que nós consideramos que deve ter uma influência, uma palavra importante a dizer no caso das contratações, e depois um oficial de treino, da formação. Jorge Jesus é treinador para o seu mandato, caso seja eleito? O Jorge Jesus, comigo, vai terminar o mandato, o contrato que tem, e vou-lhe dar todas as condições que ele necessitar para atingir os objetivos a que nos propusemos para esta temporada, para esta época. Isso para mim é um ponto de honra. Depois, outra das medidas que preconizamos nos primeiros 100 dias de mandato é criar um plano estratégico para o futebol. Plano estratégico esse que vai ser feito
por esse Conselho de Administração, mais uma vez lhe digo, com gente realmente que percebe de futebol, e esse plano estratégico tem que ter várias etapas. A primeira, desde logo, é criar um objetivo. O nosso objetivo, claro, é, há 8 anos, o Benfica estar nas 8 principais equipas da Europa. Portanto, esse é o objetivo que eu vou dar ao Conselho de Administração, e o Conselho de Administração terá que me dar um plano estratégico para nós lá chegarmos. E nesse plano estratégico tem que haver, objetivamente, um perfil de jogo, um perfil de jogadores, perfis de treinadores, recursos que são necessários. Tudo isso tem que constar nesse projeto, nesse plano. Porque, caso contrário, nós vamos continuar a ter aquilo que temos tido nos últimos anos, que é um pouco esta navegação à vista, de um dia aposta-se na formação, no outro dia já não se aposta na formação, num dia investe 100 milhões na equipa, no outro dia, que até se podia ganhar o Penta, só investimos 9 milhões. Portanto, esta navegação à vista, nós queremos terminar com ela, e só podemos terminar se tivermos um objetivo claro e um rumo como lá chegar, e uma definição objetiva de que equipa queremos para nos levar até lá. Esse plano a médio prazo de 8 anos, como o Francisco Benítez dizia, é comportável com a permanência do mesmo treinador? Aí é que está. Esse plano será apresentado ao treinador atual. E se houver compromisso da parte do treinador atual nesse plano, objetivamente, ele terá lugar. Terá lugar em termos de respeitar e de se comprometer com esse plano. Se não estiver de acordo com esse plano e com as premissas que estão nesse plano, então nessa altura não terá lugar. Do que conhece de Jorge Jesus, acredita que haja adaptação a esse plano, capacidade de adaptação, enquadra-se naquilo que são os objetivos que o Francisco Benítez tem na sua mente? Se eu lhe dissesse isso, era sinal que das duas uma, ou já tinha o plano, ou então era eu que ia fazer o plano. E não é verdade. São esses profissionais que vão fazer o plano e são eles que me vão dizer como é que se vai até lá, como é que se vai até o objetivo que nós queremos. E, portanto, nessa perspectiva, eu tenho que aceitar, objetivamente, a última palavra será minha, mas eu tenho que aceitar os conselhos que essa gente que eu confio e que percebe objetivamente futebol me irá dar. Defende também plantéis mais pequenos para serem mais competitivos, recorrendo, quando necessário, a jovens formados no clube, que estão na equipa B, no sub-23 e até nos júniores. É essa a sua filosofia para o futebol profissional? É essa a filosofia que eu defendo para o futebol profissional. Eu acho que acredito que a formação tem um peso muito grande, porque a formação é uma forma de nós transmitimos a mística do Benfica ao longo de gerações, e sempre que a formação perde importância na equipa principal do Benfica, nós começamos a dizer que há falta de mística, há falta de empenho, há falta de benfiquismo. Portanto, para mim, a formação é um eixo importante para que a mística, esta forma de jogar à Benfica com uma capacidade de ser ofensivo permanentemente, intensidade e pressão sobre o adversário, é algo que tem que se cultivar desde tenra idade, para quando se chegar à equipa principal nós temos essa capacidade de jogar à Benfica como gostamos de ver jogar as nossas equipas. E tem visto isso nas últimas épocas no Benfica? Algumas sim, outras não. Defende também a redução do número de atletas que estão sob contrato com o clube. Refere-se aos emprestados, é isso? Claro, veja, é simples perceber esta situação. Nós, no último exercício, tivemos uma baixa de receitas da ordem dos 34%, 35%. Mas não conseguimos baixar a massa salarial, que é efetivamente o grande peso, proporcionalmente. Bem pelo contrário, a massa salarial aumentou. E aumentou porquê? Porque nós temos uma quantidade de atletas, entre outros fatores, mas um deles é nós temos uma quantidade de atletas que não estão a jogar, que estão emprestados, da quais nós temos que pagar salários e que não podemos baixar esses salários. Portanto, isso tem que ser reduzido, porque os tempos que aí vêm não vão ser tempos fáceis. E, portanto, o Benfica tem que ter a capacidade, a versatilidade de poder reduzir os seus custos quando isso for necessário. Isso só se pode fazer se tiver uma equipa à dimensão que o Benfica precisa, para os custos completamente controlados. Caso contrário, normalmente os jogadores que estão emprestados são jogadores com um peso salarial menor do que aqueles que são contratados, e há casos recentes que de facto poderão justificar, pergunto-lhe isso, esse aumento da massa salarial, em detrimento dos jogadores que estão emprestados, porque terão um custo menor. É essa a sua leitura? A questão é que, independentemente de ser menor ou pior, ou maior, esse custo existe. E, portanto, é um custo que é perfeitamente supérfluo. Não temos necessidade de o ter se não temos jogadores. Se os jogadores não
não pertencem ao nosso plantel, nós não temos que os manter. Portanto, é um custo supérfluo que não há necessidade de manter. Defende também o prolongamento o mais possível, como é óbvio, da permanência dos principais jogadores. Como é que pretende lidar com este desejo que tem, com depois a lei do mercado, enfim, a atração que outras ligas têm para jogadores por toda a Europa? Há ligas, obviamente, que estão identificadas como sendo as mais atrativas e, por vezes, também a influência dos empresários. Luís, exatamente por aquilo que lhe acabei de dizer. Ou seja, se nós tivermos este plano em que vamos transformar o Benfica numa das 8 maiores equipas da Europa, os jogadores vão deixar de ter a necessidade de ir para essas ligas tão importantes e a necessidade de ir para esses clubes que realmente estão nos grandes palcos. Porque os jogadores, a maior parte deles, o que pretende é estar nos grandes palcos do futebol. E se o Benfica lá estiver, a necessidade que eles têm de sair do Benfica é sempre muito menor. Obviamente que se eles não reconhecem ao Benfica capacidade de estar nesses grandes palcos, vão tentar sair. E a justificação mais fácil é o dinheiro. Mas se o Benfica conseguir, e é esse o nosso objetivo, estar nesses grandes palcos com consistência, porque o que tem acontecido é que nós temos ido a esses palcos com muita inconsistência. Vamos um ano, estamos depois 4 ou 5 sem lá ir, depois vamos outro. E o que nós queremos fazer é criar um plano consistente de estar permanentemente entre as 8 principais equipas da Europa. E isso vai motivar a equipa. Vai motivar o que o Francisco está a dizer não é necessariamente a presença na Liga dos Campeões, que o Benfica até tem tido uma presença nos últimos 11 anos, teve 10 vezes, mas é passar a fase de grupos. É isso que está a referir. Exatamente, é o que me estou a referir. É passar a fase de grupos, passar os oitavos e, permanentemente, com uma frequência grande, chegar aos quartos de final. E como é que se lida com uma realidade que é transversal a todos os mercados de trabalho ou a todas as áreas profissionais, que é, por exemplo, em determinadas áreas, há geografias que oferecem remunerações 3, 4, 5 vezes superiores. Qualquer profissional que esteja aliciado com uma oferta dessas pensará 2 vezes ou 3. Tem toda a razão, Luís, mas se assim fosse, nós vimos os nossos jovens todos a irem para a Ásia ou para o Médio Oriente, não é? Porque aí é que se paga muito bem. E não é isso que nós vemos. O que vemos, efetivamente, é eles irem para campeonatos melhores e para equipas que lhe dão o tal palco que eu lhe acabo de falar. Portanto, este conceito de dizer que os jovens hoje em dia a única coisa que querem é o dinheiro, com esse argumento cai um bocadinho por terra, porque nós não os vemos emigrar para os países onde pagam realmente muito, que é a Ásia e Médio Oriente. Não? Vão para outras ligas mais competitivas do que a Liga Portuguesa. Claro. Portanto, o fenómeno aqui tem muito a ver também com a competitividade da própria Liga Portuguesa. Estou de acordo, mas se o Benfica conseguir afirmar, e é o Benfica que tem que liderar essa melhoria também ao nível da Liga, porque se o Benfica for melhor, todas as outras equipas também têm que ser melhores. No seu programa está também a defesa de um perfil de jogo, e aqui vou procurar cingir-me literalmente às palavras que são usadas, um perfil de jogo semelhante desde o sub-15 até à equipa principal. Como é que se implementa este modelo? Esse modelo implementa-se por o tal perfil que eu lhe digo de jogadores e de treinadores. O Seixal não pode ser só uma escola de jogadores, também tem que ser uma escola de treinadores. E os treinadores e os jogadores devem acompanhar. E nós tivemos alguns bons exemplos no passado recente de treinadores que já estiveram connosco e que depois acabaram por fazer um bom trabalho quando chegaram aos séniores e foram buscar esses seus jogadores e fizeram um bom trabalho aí. Portanto, a demonstração clara que este modelo funciona do Seixal formar jogadores e treinadores para depois seguir nesse caminho que lhe acabo de dizer, de que vai desde o sub-15, porque antes disso os jogadores ainda não estão formados em termos de jogadores e, portanto, quanto mais o sistema, quando experimentam vários sistemas, devem treinar a sua versatilidade enquanto jogadores, mas a partir dos 15 anos eles começam a formar a sua identidade enquanto jogadores. E aí encaixá-los dentro do modelo de Benfica, como disse, com um perfil de jogo muito ofensivo, com intensidade e com intensidade de jogo, jogar à Benfica, e depois os jogadores naturalmente continuarão o seu caminho, e quando chegam à equipa sénior já têm esse perfil de jogo bem interiorizado e é muito mais fácil a sua adaptação. Mas é possível, estando o Benfica nas tais 8 melhores equipas, como o Francisco Benítez defende, é possível depois chegar também, por exemplo, a um dos 8 melhores treinadores da Europa ou do mundo e fazê-lo adaptar a este modelo do Benfica?
É o que lhe digo, é o tal compromisso que tem que se ter. Ou seja, nós não podemos estar a adaptar o nosso plano ao treinador, é o treinador que se tem que adaptar ao nosso plano. Caso contrário, nós nunca mais teremos rumo. Percebe? O rumo está traçado. E nós temos que ir buscar gente que se adapte ao rumo. E não estar permanentemente neste zigue-zague, nesta navegação à vista que temos visto nos últimos anos, porque não há rumo, não há objetivos, e então navegamos ao sabor do vento. Sugere também a criação do portal da transparência, isto a propósito dos jogadores que estão sob contrato, para se perceber que jogadores é que são, a duração dos contratos, quando é que começou, quando é que termina, obviamente, qual é o representante e quais foram as despesas na intermediação dos negócios. Porquê é que entende que é importante ter este portal da transparência? O portal da transparência é importante, sobretudo para os sócios. Os sócios têm que saber o que se passa no Benfica. Eu continuo a defender isto e vou-me bater isto até ao fim. A transparência no Benfica tem que ser total. Os órgãos sociais têm que perceber, de uma vez por todas, que o Benfica é dos sócios e que devem explicações aos sócios. O Benfica não é uma empresa unipessoal, nem é de um grupo de pessoas. É dos sócios. E, portanto, os sócios têm que ter direito a saber tudo. E nesta perspectiva, quando estes dados não aparecem, o que é que se faz? Especula-se. Vai-se começar a especular, diz que se ganhou aquilo, ganhou aquele outro, enfim, e dá aso a especulações que, no fim, acabam sempre por prejudicar o Benfica e a imagem do Benfica. E é isso que eu acho que, de uma vez por toda, tem que se acabar. Essas informações acabam por estar disponíveis sempre que há a publicação dos documentos normais em sociedades, como o relatório de contas, etc. Na sua opinião, não é suficiente? Eu não creio que seja suficiente, porque a possibilidade de aceder a esses documentos não é uma coisa fácil. E eu creio que deve ser fácil para um sócio poder aceder rapidamente a esse tipo de informação. Defende também a não utilização de intermediários externos ao clube na transferência de atletas. Como é que vai procurar coadunar este propósito com aquilo que todos nós que gostamos de futebol vamos lendo, que é a realidade atual do mercado, em que há empresários a fazer propostas aos clubes de atletas que representam? Luís, eu quando quero acabar é com os intermediários, não é com os empresários. Os empresários são escolhidos pelos treinadores e pelos jogadores e nós temos que respeitar isso. O que eu não quero é intermediários. Eu não quero gente que não aporta valor à transação e que ganha dinheiro só porque estabelece contactos. O Benfica não precisa disso, quer na compra, quer na venda. Eu não tenho necessidade nenhuma, se tenho jogadores que quero manter no meu plantel e que quer que nem sequer me venham cá bater à porta para os levar, não tenho necessidade de ter intermediários a andar pela Europa, a bater de porta em porta a vários clubes, a ver se querem comprar um jogador que eu tenho no Benfica. Isso eu não quero, não preciso. Preciso é que eles me deixem em paz e me deixem ficar com os meus jogadores, porque eu quero é protegê-los e quero que eles me deem vitórias. É sobretudo isso que eu quero. Antes de passarmos para o futebol feminino, gostava que dissesse aos sócios quais são os seus objetivos desportivos para um mandato, o próximo mandato de 4 anos, caso seja eleito. O meu objetivo é desportivo. É uma hegemonia em Portugal, e a hegemonia nós estamos sempre a falar no mínimo em 3 campeonatos, e uma presença regular em termos de fase final da Champions, e quando digo fase final, ultrapassar a fase de grupos, chegar aos oitavos ou chegar aos quartos de final, é esse o nosso objetivo. Passando então para o futebol feminino, é uma atividade ou uma modalidade, se quisermos, ou aqui uma variante de uma modalidade que está em franca expansão em todo o mundo. O Benfica apostou recentemente no futebol feminino. Qual é o tipo de metas que acha possível estabelecer para esta secção? Eu acho que o futebol feminino deve ser muito apoiado. Nós temos tido bons resultados e é uma secção que deve ser apoiada com muito empenho. E eu acredito que é uma secção que se vai desenvolver muito rapidamente. Está a haver muita procura pelo futebol feminino e o Benfica tem que corresponder também, como grande clube que é, como líder que é de mercado, a esse desígnio. E, portanto, desde logo, o que nós preconizamos é que o futebol feminino passe também para a SAD. É importante e é importante que nós possamos dar a essas atletas que merecem cada vez mais de nós, tirando esta questão, esse confronto que tivemos agora há relativamente pouco tempo, que foi digamos,
foi um não exemplo, mas retirando essa parte, eles têm efetivamente trabalhado muitíssimo bem e merecem todo o nosso apoio. E a nossa proposta é passar para a SAD e dar-lhe todas as condições ao nível, por exemplo, do Seixal, levar a equipa para o Seixal, poder treinar no Seixal, poder jogar no Seixal e os grandes jogos poderem jogar aqui no Estádio da Luz. Bem sei que o futebol feminino ainda hoje não tem a atração em termos de público que nós gostaríamos, por exemplo, para encher o Estádio da Luz. Mas algum dia nós temos que fazer isso, porque senão a questão aqui é o ovo ou a galinha. Portanto, se nós não trazemos a equipa feminina para o Estádio da Luz, para as pessoas poderem ir assistir, então nunca o vamos fazer. E esta equipa precisa efetivamente e merece todo o nosso apoio. Passando para as modalidades, o organigrama que defende... Que explicações é que pode avançar para os O organigrama que defendemos, e nas modalidades, deixe-me que lhe diga que enfim, ultimamente tem-se trabalhado muitíssimo bem. Acho que o vice-presidente Fernando Tavares tem feito um bom trabalho, e as coisas têm que ser ditas, e é verdade. E nós queremos ir um pouco. Queremos ajudar a fazer com que o que é bom seja ainda melhor. E então achamos que é importante criar aqui uma organização em termos de um diretor diretor-geral para as modalidades, para ser realmente quem pensa as modalidades no seu conjunto, quer em termos de sinergias, quer em termos de tudo o que se pode aqui arranjar ao nível de ligações entre as várias modalidades, e depois ter team managers para responsáveis de equipe para cada uma das modalidades. Mudando aqueles que já existem? A questão é exatamente a mesma. Tudo tem que ser feito com planos. Esta coisa de tentar ver para onde é que o vento vai e depois tomar decisões com base nisso não é a minha forma de gerir, não é a minha forma de estar na vida. Eu gosto de ter objetivos, métricas e chegar até lá. E aí também vamos fazer um plano estratégico, que será esse diretor-geral que nos vai ajudar a definir esse plano estratégico, que também está perfeitamente identificado, alguém que tem vastos conhecimentos ao nível das modalidades, e que vamos fazer também um plano estratégico com objetivos claros de voltarmos a ter a hegemonia que tivemos ao nível das modalidades e que, infelizmente, nos últimos anos temos perdido, exceção feita ao voleibol, e o futebol e as modalidades, o feminino, que mais uma vez nos têm ajudado muito, e portanto queremos voltar outra vez a recuperar essa hegemonia que já tivemos. Compreenderá que nestes momentos eleitorais quem vai votar quer sempre algumas referências de nomes para perceber que tipo de escolhas é que devem fazer. Neste caso, no que diz respeito ao diretor-geral, não vai adiantar? Vamos adiantar tudo. Esses nomes são profissionais. Portanto, é gente profissional que trabalha nestas áreas e, portanto, tudo isso será apresentado aos sócios no dia 10. A mais-valia, na sua opinião, de encontrar um patrocinador global para as modalidades, é uma das referências que está aqui no seu programa. Porquê este caminho? E pergunto-lhe se será fácil neste contexto de pandemia, em que sabe que há, da parte das empresas, por vezes, alguma hesitação em apoiar financeiramente algumas atividades. Fácil nunca é nada, mas nós temos, se vir nos nossos órgãos sociais, temos gente com muita experiência ao nível do marketing. E, portanto, vai ser um grande desafio para todos nós encontrar esse patrocinador, e que acho que é perfeitamente possível de fazer. Porquê? Porque um patrocinador global nas modalidades tem uma capacidade de nós lhe oferecermos uma visibilidade muito superior a ser patrocinador apenas de uma única modalidade. E é isso que nós vamos procurar. Vamos procurar, não só ao nível aqui da BTV, tentar que as modalidades passem algumas em canal aberto para estimular, como depois vamos fazer outras coisas, outras ideias que temos aí e outras propostas que já temos, que é de passar a encher os pavilhões, que é coisa que hoje em dia o Benfica também não tem trabalhado bem nessa matéria. Eu lembro-me, por exemplo, quando eu era miúdo, eu vinha com o meu pai ver os jogos de futebol, mas nós vinhamos de manhã. Víamos uma série de modalidades e depois almoçávamos, ficávamos para ver o jogo de futebol e depois ainda víamos mais o hóquei, o basquetebol, tudo isso. E porquê? Porque havia esse espírito de nós irmos apoiar as nossas equipas das modalidades. Eu lembro, por exemplo, no estádio,
o estádio dizia não vão embora porque vai haver o hóquei agora ou vai haver o basquetebol, e hoje em dia nada disso é feito. Hoje em dia... Temos pontualmente sábados à Benfica ou domingos à Benfica, em que há conjugação das agendas dos jogos das modalidades com os jogos da equipa de futebol. Exatamente. Portanto, isso deve ser estimulado. Deve ser estimulado a que os adeptos venham a apoiar mais vezes o Benfica aos pavilhões, e isso também vai ajudar a que um patrocinador tenha uma capacidade de visibilidade muito superior àquela que tem, e aí o produto torna-se apetecível para o investidor. Todos sabemos que a assistência nos pavilhões está longe de ser a ideal. Como é que pretende inverter esta tendência? Acabei de dizer alguma das ideias. Mas há alguma ideia mais além dessa? Sim, olha, nós em tempos fizemos uma ação. E nós, eu digo, um grupo de adeptos que gosta muito das modalidades, fizemos uma ação que lhe chamámos o Inferno no Pavilhão. Porque era um dia em que havia 3 modalidades que jogavam naquele mesmo dia no Benfica. E nós a única coisa que fizemos foi, com algumas casas do Benfica, em conjunto com algumas casas do Benfica, fizemos na internet uma divulgação a dizer: venham, vamos organizar aqui várias caminhonetes que venham até Lisboa para apoiar as nossas equipas. Conseguimos trazer muita gente. E somos nós, quer dizer, somos nós, anónimos sócios e adeptos do Benfica, que o que fizemos. E acho que aqui deveria o Benfica investir um pouco mais, quer na comunicação, quer na captação, quer na motivação dos nossos adeptos a virem até aos pavilhões onde o Benfica joga para apoiar a equipa e para encher os pavilhões. Portanto, treinadores como jogadores, quando há esse apoio mais maciço, de facto, notam a diferença? Nota-se. E viu-se, por exemplo, agora aqui no handball, com um pavilhão praticamente cheio, que conseguimos um resultado quase histórico. E que eu por acaso estava lá e que vibrei imenso com essa vitória. Uma outra proposta no âmbito das modalidades tem a ver com a modalidade que o Francisco Benítez praticou, ou seja, o rugby, quer que ele regresse ao Complexo da Luz, no caso aqui ao Relvado número 2, este aqui em frente à zona comercial. E significa o quê para o rugby e o quê em termos de infraestruturas? Relevar aquele rádio? Não, o rugby pode jogar em sintético, portanto não tem problema. Ali é só uma questão de marcações e de postes, quer dizer, não, é algo que é relativamente fácil de adaptar. E depois, enfim, tem que haver depois a parte das redes e não sei o quê, mas não é, digamos que não é um investimento por aí além, e é totalmente diferente jogar no Estádio da Luz do que jogar nos Pilos do Exército ou jogar na Trafaria ou na Caparica, enfim, já não sei bem onde é que era, mas era ali para aqueles lados, e que fez com que o rugby, que era uma modalidade fortíssima no Benfica, chegámos a ser hegemónicos em Portugal, e de há 20 anos para cá tem sido um verdadeiro calvário. Ciclismo, na sua opinião, é viável, mas daquilo que está no seu programa, dependente de um parceiro internacional? Ciclismo é uma missão, faz parte do nosso emblema e nós temos que o trazer. De uma maneira ou de outra, nós vamos ter que conseguir trazer o ciclismo. Para já, porque é uma modalidade que aproxima muitíssimo o Benfica dos seus sócios. Todos os sócios gostam de ver o Benfica passar, quer em Portugal, quer no estrangeiro, e saber que o Benfica tem uma equipa de atletismo. Por outro lado, e efetivamente, é uma modalidade cara, mas vamos ter a capacidade de encontrar parceiros, e nós já temos alguns parceiros identificados que vão poder nos ajudar a estudar e a encontrar uma forma de criarmos aqui uma equipa de ciclismo que pode efetivamente ter um parceiro no nome também e ser o Benfica alguma coisa, mas que o Benfica vai estar representado e que nos vai ajudar a suportar esses custos, que são custos, enfim, pesados. Para competir a nível interno e externo. Claro. Com a ambição que faz parte do ADN do Benfica. De todos os benfiquistas. Francisco Benítez, a propósito de infraestruturas, fala aqui no seu programa da possibilidade de estudar o aumento da lotação do Estádio da Luz. De que forma? É simples. Eu lembro-me do antigo peão. Percebe? O antigo peão não tinha cadeiras. E grande parte das pessoas dos adeptos que estão nos topos raramente se sentam. E, portanto, o que nós gostaríamos de fazer era retirar essas cadeiras, voltar ao velho peão, onde se vê o jogo em pé, e onde, enfim, estes adeptos que normalmente estão nesses topos veem o jogo em pé, e poder aí aumentar significativamente a lotação desses espaços. Há alguma perspectiva sobre o aumento da lotação em quantos adeptos
Confesso que ainda não fizemos essas contas, mas que é uma possibilidade que estamos a estudar e depois, enfim, iremos avaliar em termos métricos quanto é que isso nos pode dar em mais lugares. Isso estaria incluído aqui na vertente de melhoria do interior do estádio, que também está na sua Sim, na melhoria do interior do estádio acho que há várias coisas a fazer. Desde logo substituir aqueles painéis que, enfim, que já são quase do tempo pré-histórico do digital, não é? E criar um estádio muito mais atual, onde nas próprias bancadas, naquela zona envolvente das bancadas, colocar LEDs também aí, a poder-se passar publicidade. Enfim, há uma série de ideias que se pode pôr ao nível do estádio, melhorando, que não só dão maior conforto, e já não para falar daquelas cadeiras que um dia foram vermelhas e agora já são cor-de-rosa, mas quer dizer, nem vou entrar por aí. Mas nós podemos melhorar o estádio, criando-lhe infraestruturas que depois se tornam mais rentáveis para o Benfica. E isso tem que ser feito. Veja, por exemplo, os estádios norte-americanos, onde nós vemos que há uma quantidade enorme de ecrãs LED que a passar publicidade durante o jogo e que isso acaba sempre depois por aumentar as receitas para o Benfica. Tudo em nome do conforto, da experiência de quem vem ao estádio. Exatamente. Quanto à melhoria do interior dos pavilhões, passa por que tipo de obras ou de iniciativas? A mesma coisa, portanto, transformar também, enfim, temos painéis que também já são de alguns anos atrás, transformar os interiores sempre no sentido de melhorar a experiência para o adepto e trazendo também alguma rentabilidade para o Benfica. Isso significará, de alguma forma, aumentar a lotação nos pavilhões ou nem por isso? Aí nos pavilhões não creio que não é propriamente o objetivo. Aí é mais melhorar a experiência de jogo e, sobretudo, fazer com que o adepto se sinta melhor. E em termos de visual, ser também francamente melhor do que aquilo que é, em termos de painéis. Voltando ao estádio, uma das ideias que também defende é melhorar o exterior do estádio. De que forma há alguma referência que gostasse de ver implementada no Estádio da Luz? Há uma referência que eu acho que deve ser e que vou tentar fazer o mais depressa possível. Porquê? Porque, repare, o metro de Lisboa está a fazer a sua expansão da linha amarela. E a expansão da linha amarela vai haver uma nova estação que é muito perto da estação que hoje em dia já existe nesta forma de expansão do metro. E nós queremos trabalhar com o metro no sentido de criar uma galeria subterrânea entre essa nova estação e o complexo do Sport Lisboa e Benfica. Essa galeria, imagino, pode ter lojas, pode ter restaurantes e os sócios podem, no dia de jogo, usar essa galeria sem ter que estar a apanhar sol ou chuva, mas também podemos utilizar essa galeria para explorar melhor o parque de estacionamento do Estádio da Luz. O Estádio da Luz tem uma quantidade enorme de lugares que durante a semana não são utilizados. Portanto, é um parque de estacionamento enorme que nós temos aqui no centro da cidade e que não é utilizado. Imagino que eu vir dali da zona da IC19, deixar o meu carro aqui no Estádio da Luz, ter uma galeria que me leva diretamente ao metro, pegar no metro e ir para o centro de Lisboa. Passa a haver um fluxo dentro do Estádio da Luz que, mais uma vez lhe digo, dá comodidade aos sócios, às pessoas e pode trazer mais receitas para o Benfica. Em relação à parte exterior, pretende alterá-la, modernizá-la? De que forma? A parte exterior, sobretudo, veja, também o Estádio da Luz está um pouco aqui num enclave entre duas vias rápidas. Isso também devia ser alterado, juntamente com a Câmara Municipal de Lisboa, tentar ver em que ponto é que nós podemos alterar isso e dar também mais conforto aos sócios para poderem deixar os seus carros do outro lado e atravessar com alguma calma, porque, por exemplo, eu às vezes tenho que vir por aquele túnel para chegar ao Estádio da Luz, quando se calhar uma passagem aérea aí seria fácil. Há algumas coisas que nós queremos alterar em termos de exterior do Estádio da Luz que tragam também mais receitas para o Benfica e, acima de tudo, enfim, dar mais conforto aos sócios. A questão, enfim, de alterar, temos outras ideias, enfim, mais benfiquistas, que é, por exemplo, alterar as portas para ter o nome das grandes glórias do Benfica, mas, enfim, são depois pormenores que nós gostaríamos também de implementar relativamente, porque são fáceis de implementar, esses são relativamente fáceis de implementar. Essa renovação do exterior passará por uma parceria com alguma entidade que possa estar
associada, passa a redundância, à renovação exterior do estádio. Estou a lembrar, por exemplo, do estádio do Bayern de Munique, que tem uma cobertura exterior que está depois associada ao naming do estádio. São coisas diferentes, atenção. O naming de um estádio é uma situação, para mim, que nunca poderá ser tomada por qualquer direção. Tudo o que tenha a ver com símbolos do Benfica, a direção não tem legitimidade para o fazer. Não tem. Para mim, tudo o que tenha a ver com a alteração dos símbolos do Benfica tem sempre que passar obrigatoriamente por uma Assembleia Geral dos sócios. E tem que ser os sócios que têm que dizer expressamente, e quando lhe digo uma Assembleia Geral, não é uma Assembleia Geral com 100 pessoas ou com 200 pessoas, não. É uma Assembleia Geral convocada com capacidade de atrair gente e atrair sócios para poderem tomar uma decisão pesada, como seria o mudar o naming do Estádio da Luz. O Estádio da Luz é um símbolo do Benfica. E, portanto, alterar o Estádio da Luz tem que ser sempre com o acordo maciço da parte dos sócios. Renovação do Seixal ou crescimento do Seixal, expansão do Seixal, Benfica Campos, faz parte dos seus planos? Faz parte dos meus planos. Moldes? Os moldes serão sempre na justa medida da necessidade que nós tivermos para ter mais equipas no Seixal e para termos melhor performance no Seixal. Tudo o resto não vai contar com o meu apoio. Hotéis, enfim, universidades, enfim, não acho que seja por aí. O Benfica... A gênese do Benfica é ganhar, ganhar, ganhar. E é isso que nós temos que nos concentrar. E o Seixal, no meu ponto de vista, será aumentado sempre que se justificar pôr mais equipas, dar mais condições a que os atletas possam usufruir de um melhor treino, melhores condições de treino e, por isso, nos dê mais vitórias. Que balanço é que faz agora do Benfica Campos, que está a celebrar 15 anos? Eu acho que é claramente uma das grandes obras que o Luís Filipe Vieira deixou no Benfica. Isso não há dúvidas e nessas questões eu não regateio elogios a quem o merece. E essa é claramente uma das grandes obras que o Luís Filipe Vieira fez, foi o Benfica Campos e, portanto, acho que foi temos as condições e a partir daí passamos a ter condições para poder umbrear com os grandes clubes da Europa em termos de formação e isso tem-se visto claramente em termos da nossa formação, os resultados que temos tido enfim, pena que depois não consigamos aproveitar esses talentos e acabemos por vender os ovos e as águias vão voar alto com outros emblemas, não é? Mas gostaria enfim, dentro deste projeto, passar a poder usufruir mais desse bom trabalho que é e dessas boas condições que temos no Seixal para benefício do Benfica. E o benefício do Benfica são vitórias. Vitórias, vitórias. Os negócios que foram feitos com alguns desses talentos formados no Seixal, que comentário é que lhe merece? Acho que foram negócios, a maior parte deles, prematuros. É por isso que fui buscar a expressão dos ovos e das águias, porque acho que foram prematuros. Eu gostaria, e dentro do nosso programa temos isso, que é não deixar sair esses atletas antes de estarem 2 ou 3 anos na equipa principal do Benfica. Teremos que conseguir, por um compromisso, enfim, vamos usar todas as fórmulas que tivemos para que esses atletas, no mínimo, façam 2 ou 3 épocas connosco e depois sigam o seu caminho normal, mas depois de deixarem vitórias no Benfica, porque é isso que nós queremos. Mas nem todos os jovens formados terão a mesma qualidade, não é? Isso é inevitável aqui, como em qualquer lado do mundo. Como em qualquer lado, mas estamos a falar daqueles que realmente são bons. E esses são para manter 2, 3 anos, na sua opinião? Sim, esses são para manter 2, 3 anos. E haverá argumentos do clube, da parte do clube, para os convencer? Luís, acaba de dizer, o argumento é o compromisso que eles vão ter com a vitória. E é isso que tem que ser feito. Se houver esse compromisso dos atletas, dos treinadores, de toda a organização na vitória, no ganhar, depois ninguém quer sair de uma equipa vencedora. Agora, quando você tem uma equipa que os próprios atletas não lhe reconhecem estes valores, eles querem sair porque querem ganhar, só pensam no dinheiro e não só, que acabo de dizer, porque se só pensassem no dinheiro voltamos à mesma história. Iam para a Ásia ou iam para o Médio Oriente. Não, eles querem estar nos grandes palcos e muitas vezes não reconhecem no Benfica essa capacidade de estar nos grandes palcos. É isso que nós temos que alterar e deixar esta lógica que temos de que os atletas são para comprar e para vender. Esta lógica que nós temos de interposto de atletas, de uma vez por todas, tem que acabar. Comigo vai acabar. Mas há situações um pouco difíceis de controlar. O caso mais paradigmático será o do João Félix, porque foi batida a cláusula de rescisão,
uma quantidade enorme de dinheiro, seria difícil a algum dirigente de algum clube recusar. Luís, exceções vai haver sempre, mas não é sobre exceções que nós estamos aqui a falar. Estamos aqui a falar é regras. E a regra vai ser segurar os nossos atletas o maior tempo possível. Dando-lhes garantias de presença na equipa principal? Exatamente, e garantias de que a equipa vai estar presente com regularidade entre as 8 principais equipas da Europa. Depois, a questão aqui, e é uma questão que toda a gente que acompanha o futebol perceberá, a questão aqui é que a Liga Portuguesa, eu volto aqui a insistir um bocadinho nesta ideia, a Liga Portuguesa não é tão atrativa genericamente como será uma Liga Inglesa, uma Liga Alemã, uma Liga Espanhola, uma Liga Italiana ou até Francesa. É verdade, mas aí é um trabalho que a Liga devia fazer. E provavelmente não está a fazer. Provavelmente, se fosse mais rigorosa nos castigos aplicados, se fosse mais rigorosa nos regulamentos, se fosse mais rigorosa em todo aquilo que faz com que o futebol possa melhorar enquanto produto, nós hoje teríamos uma liga mais competitiva. Até o quadro competitivo deveria ser revisto no sentido de melhorar este produto que nós temos, que é o produto de futebol. E a Liga, enfim, preocupa-se com outras coisas, mas preocupar-se em melhorar o produto que é o futebol, preocupa-se cada vez menos. Isso é que é mau e depois acabamos de ter comentários como aquele que me acaba de dizer. Francisco Benítez, estamos a terminar. Tenho aqui 2 perguntas um bocadinho mais de foro pessoal. O que é que significará para si, se for escolhido pelos sócios no próximo sábado, esta eleição? E a segunda, que tem a ver com a recordação da primeira vez que, no seu caso, jogou rugby com a camisola do Benfica. Que recordação é que tem? Olha, começando pela primeira pergunta, o que é que significará? Para mim é uma honra. Assim, qualquer benfiquista sonha um dia servir o Benfica. Eu já o servi enquanto atleta. Foi algo que eu aprendi. A minha família, somos todos, é uma família muito benfiquista. O meu pai, a minha mãe, todos ultrapassaram os 50 anos de sócio. Os meus irmãos já ultrapassaram os 50 anos de sócio. Os meus sobrinhos, os meus filhos, todos benfiquistas desde que nascem. E há uma cultura na nossa família de servir o Benfica. E, portanto, se os sócios efetivamente me derem essa honra enorme que é dirigir o Benfica nos próximos 4 anos, será uma forma que eu tenho de agradecer a tudo o que o Benfica já me deu e empenhar-me-ei com todas as minhas forças e com toda a minha disponibilidade para servir o Benfica o melhor que eu sei e que posso. A recordação que eu tenho, enfim, eu, como digo, havia esta vontade, eu vinha estou-me aqui a repetir, mas é verdade, eu vinha sempre passar os dias ao Estádio da Luz quando era miúdo e sempre havia essa vontade de servir o Benfica como atleta. Eu queria e quero pertencer à família benfiquista e o ser sócio só, vir que o meu pai não me era suficiente e, portanto, rapidamente quis ser atleta para poder servir o Benfica também nessa matéria. E quando finalmente tive essa oportunidade, foi um dia maravilhoso, porque lembro, era miúdo, tinha 9 anos, ou por aí, e enfim, tinha algum jeito para o rugby, e as coisas correram relativamente bem, e não, digamos, foi um jogo no estado universitário, quando nós somos infantis, aquilo joga-se em metade do campo, e portanto, mas o facto de nós podermos entrar com a camisola, com o manto sagrado, enfim, é uma sensação única. Francisco Benítez, obrigado. Agradeço-lhe a presença aqui na BTV. Obrigado, Luís. Alguns temas vão ficar para o debate da próxima quinta-feira. Esta foi a entrevista a Francisco Benítez, candidato da lista B às eleições do Sport Lisboa Benfica, que estão marcadas para o próximo sábado. Na quinta-feira, às 10 da noite, a BTV vai transmitir o debate entre os 2 candidatos. As eleições, recordo, estão marcadas então para o sábado e a BTV vai acompanhá-las ao detalhe.